A paz de Deus. Amados, antes de começar, deixe o seu comentário me falando de onde você é e quantos anos fazem que Deus te chamou nessa graça. Deus seja louvado. Eu agradeço a Deus por me dar esta oportunidade de contar o que Ele fez por mim, para que o nome do Senhor seja glorificado e a fé da Irmandade seja fortalecida. Hoje, olhando para trás, eu vejo como a mão de Deus nunca deixou de me alcançar, mesmo nos dias em que meu coração se sentia mais distante e o corpo mais fraco. O início da minha provação veio sem aviso, como uma tempestade repentina que chega em um dia calmo. Estava afastado da casa de oração havia algum tempo. Não foi de uma vez. O afastamento começa com pequenas escolhas, com um domingo que se falta, um culto que se deixa para depois, e quando se percebe, já se passaram meses, até anos, desde a última vez que se sentou no banco da casa de oração para ouvir um hino, uma palavra. A vida fora da presença de Deus parece, no começo, cheia de promessas, de liberdade, de autonomia. Mas rapidamente, o coração vai ficando vazio, os dias ganham um peso diferente, e a ausência da Irmandade faz um silêncio que chega a doer. Mesmo assim, eu seguia com minha rotina, trabalhando, cuidando da casa, mantendo a aparência de quem está bem, enquanto por dentro o peito ardia de saudade da comunhão, dos irmãos, dos cultos, dos testemunhos de vitória. Foi nesse tempo de frieza espiritual que a enfermidade me encontrou. No começo, foi uma indisposição que achei ser passageira, algo simples, mas em poucos dias, meu corpo começou a dar sinais mais sérios, febre alta, dores que pareciam não passar, uma fraqueza que ia além do físico. Era como se toda a força de vontade estivesse sendo drenada de mim. Meus familiares, percebendo minha piora, insistiram para que eu procurasse um médico. No fundo, eu já sabia que não era algo simples, mas como muitos, relutei. Achei que ia passar, só que não passou. Logo vieram os exames, as idas e vindas ao pronto-socorro, as noites em claro esperando o resultado de cada análise. Meu corpo parecia cada dia mais estranho, pesado, distante de quem eu era. Quando o médico chegou com o diagnóstico, o tom da voz dele me assustou. Você precisa ser internado para tratar imediatamente. Não dá para cuidar disso em casa. Meus olhos encheram de lágrimas na mesma hora. O hospital, para mim, era um lugar de medo. Medo do desconhecido, de ficar sozinho, de encarar minhas próprias fraquezas. No primeiro dia de internação, já senti o impacto de estar longe de tudo que me era querido. A saudade da casa, da minha família e principalmente da casa de oração me fez chorar baixinho na cama, com vergonha até das enfermeiras. O cheiro forte de desinfetante, o barulho constante de aparelhos, a luz branca dos corredores, tudo me fazia sentir ainda mais pequeno, mais vulnerável. A solidão era imensa, ainda que houvesse movimento ao redor. Glória a Deus, porque mesmo nesse vale, Deus estava preparando tudo para uma obra que eu nunca imaginava. Os dias no hospital foram duros. Cada manhã, uma rotina de exames, remédios e notícias que por vezes não traziam esperança. A enfermidade progredia e com ela, o medo aumentava. Vi outras pessoas serem internadas, algumas irem embora, outras não resistirem. Essas cenas me fizeram refletir sobre a brevidade da vida, sobre como tudo pode mudar de repente, sobre como é fácil se perder e difícil encontrar o caminho de volta. No meu coração, crescia uma angústia silenciosa, aquela que só Deus conhece. Em meio à fraqueza, recordava dos tempos em que levantava cedo para ir à casa de oração, do cheiro do inário velho, do som dos irmãos entoando hinos que pareciam preencher todo o ambiente com a presença do Senhor. Tinha saudade daquelas manhãs de domingo em que, ainda menino, minha mãe ajeitava meu terno e a família seguia junto para a casa de oração. Era um tempo em que o coração era mais leve,
em que a paz parecia simples, acessível. E ali, deitado naquele leito, percebi como deixei tudo isso se perder. As lembranças batiam forte e o arrependimento começou a tomar conta de mim. Por que me afastei? Por que deixei a frieza entrar? Perguntava em silêncio, olhando para o teto do quarto. Com o passar dos dias, minha saúde piorava. A doença avançava mais rápido do que os médicos esperavam. Recebia visitas rápidas de familiares, mas não podia abraçar ninguém. E cada despedida doía como uma ferida aberta. Meu corpo doía, mas o que mais doía era a alma, o sentimento de vazio, de estar longe de Deus e da irmandade, de não ter a quem pedir oração ali naquela hora. Nos momentos de maior dor, só conseguia repetir baixinho: Senhor, lembra-te de mim. Na madrugada, quando a dor apertava e o sono não vinha, tentava orar, mesmo com a mente cansada, mesmo sentindo que minhas palavras eram fracas demais para alcançar o céu. Senhor, eu sei que não tenho forças, mas se o Senhor ainda tem um plano para mim, me ajuda. Chorava em silêncio, pedindo perdão por tudo, sentindo saudade até dos bancos da casa de oração, dos hinos, da presença da irmandade. Assim começou minha provação. Uma enfermidade inesperada, um corpo fraco, uma alma sentindo falta da presença de Deus e da família de fé. Naquela cama de hospital, percebi o quanto a vida pode ser solitária sem a graça e como cada passo longe da casa de oração custa caro para o coração. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, já preparava uma resposta que eu nunca imaginei. Glória a Deus. Ainda, naquele hospital, os dias pareciam não ter fim. O tempo passava devagar e cada noite era uma batalha diferente. O corpo enfraquecia e a esperança, por vezes, parecia desaparecer em meio ao barulho das máquinas e à rotina dos remédios. Quem já ficou dias internado sabe, há um momento em que até as paredes começam a parecer estranhas e a saudade de casa se mistura com o medo do futuro. Mas foi nesse tempo de fraqueza e isolamento, quando a alma parecia ainda mais distante da casa de oração, que Deus resolveu falar comigo de uma forma que eu nunca tinha experimentado. Era uma madrugada silenciosa. Eu estava acordado, sentindo a dor no peito, olhando para o teto branco, tentando orar, mas sentindo que minhas palavras não subiam além do forro daquele quarto. Senti um sono forte chegando e pouco a pouco fui perdendo a consciência do lugar, mas minha mente continuava agitada, carregando lembranças e orações que eu não sabia mais se fazia acordado ou sonhando. Foi então que tive o sonho mais real de toda a minha vida. No sonho, eu ainda estava no hospital, deitado no mesmo leito com a mesma dor, sentindo o mesmo medo. Mas de repente, ouvi vozes suaves no corredor. Eram vozes conhecidas, vozes de irmãos da casa de oração. Reconheci de longe o timbre do cooperador, que sempre falava com doçura, o canto baixinho das irmãs e até o riso discreto de um dos jovens. A porta do quarto se abriu e, um a um, eles entraram, vestindo roupas simples, algumas irmãs com o véu branco sobre a cabeça, inários na mão, todos sorrindo para mim. Ninguém disse palavra, apenas se aproximaram da minha cama e, sem pedir licença, começaram a cantar um hino que fez meu coração disparar. O hino 15, aquele mesmo que tantas vezes ouvi na casa de oração quando era criança. Ó Senhor, eu te peço, dá-me mais comunhão. A harmonia das vozes preenchia o quarto com uma paz tão intensa que parecia que tudo ao redor desaparecia. O som do hospital sumiu, a dor se acalmou e minha alma se encheu de um consolo que há muito eu não sentia. Senti vontade de chorar, mas era um choro diferente. Era gratidão, era saudade, era o coração reconhecendo que Deus ainda cuidava de mim, mesmo longe da comunhão. Enquanto os irmãos cantavam, notei que o cooperador se aproximou do meu lado, colocou a mão no meu ombro e, olhando nos meus olhos, disse com aquela voz firme e cheia de esperança: A Irmandade está orando por você.
Deus ainda tem um plano na tua vida. Não desanima, porque Ele te conhece pelo nome. Glória a Deus! Essas palavras entraram no mais profundo da minha alma. Parecia que tudo o que eu precisava ouvir estava ali, em poucas frases, ditas como só alguém usado por Deus pode dizer. Logo depois, todos ajoelharam ao redor da minha cama e começaram a orar. O quarto se encheu de uma luz suave, uma sensação de presença divina, tão forte que era impossível explicar com palavras. Era como se o céu tivesse descido naquele hospital só para mim. Eu ouvia a oração dos irmãos, sentia o calor das mãos estendidas e, de repente, uma paz indescritível desceu sobre mim. O medo foi embora, a dor sumiu. O vazio no peito foi preenchido por uma certeza: eu não estava mais sozinho. Deus estava ali comigo e a Irmandade não me havia esquecido. No final do sonho, o cooperador abriu o inário e leu alguns versículos. Não consegui lembrar no outro dia quais eram, mas sei que falavam sobre vitória, esperança, recomeço. Ele encerrou dizendo: quando o Senhor visita, até o deserto floresce. Depois disso, todos se levantaram, sorriram mais uma vez e foram saindo do quarto um a um, deixando um rastro de luz e paz por onde passavam. Acordei chorando, mas não era mais um choro de tristeza. O quarto estava escuro. Só a luz fraca do corredor entrava pela fresta da porta. Olhei ao redor procurando alguém, mas estava sozinho, pelo menos aos olhos humanos. No fundo, sentia como se ainda pudesse ouvir o eco dos hinos e sentir o toque das mãos dos irmãos em oração. Era como se Deus tivesse usado aquele sonho para dizer: eu estou contigo, mesmo quando tudo parece perdido. Glória a Deus! Aquele sonho mudou tudo. Trouxe um conforto que nenhuma palavra dos médicos, nenhum remédio, nenhum gesto humano conseguia dar. Fez com que eu enxergasse que a distância da casa de oração não apaga o amor de Deus e que a oração da Irmandade atravessa qualquer parede, chega até onde nossos pés não conseguem ir. Ali, naquela cama de hospital, entendi que não importa o quão longe a gente esteja, quando Deus resolve visitar, Ele visita mesmo. Desde aquela madrugada, uma esperança diferente começou a brotar dentro de mim. A dor parecia mais leve, o medo menor, e a vontade de voltar para os braços da Irmandade foi crescendo dia após dia. Comecei a pedir para Deus: Senhor, se ainda há um caminho para mim, prepara tudo, porque sozinho eu não consigo. O sonho foi só o começo de uma obra maior. Ainda viria muita luta, muita dúvida e dias de solidão. Mas nunca mais me senti completamente sozinho. Deus já tinha deixado claro: a Irmandade estava comigo em oração, e o Senhor não havia me esquecido, mesmo que eu estivesse distante dos bancos da casa de oração. Glória a Deus! Depois daquela madrugada em que Deus falou comigo através do sonho, achei que tudo mudaria de uma hora para outra. Mas, amados, a luta continuou, e por muitos dias foi ainda mais difícil. O hospital, apesar de cheio de gente, era um lugar de solidão. Cada rosto era estranho, cada rotina tão distante da minha realidade. Os dias se repetiam: acordar cedo para exame, esperar horas por um médico, receber medicação, escutar conversas de outros pacientes sobre suas dores. Tudo isso ia pesando na mente e no coração. Eu me sentia sozinho, mesmo quando alguém da família aparecia para uma visita rápida. Eles traziam palavras de ânimo, mas era difícil explicar o vazio que eu carregava. Uma saudade enorme da casa de oração, dos cultos, do convívio com a Irmandade. Glória a Deus, porque mesmo em meio à solidão, Deus não deixou faltar sinais do seu cuidado. Muitas vezes, durante a madrugada, eu acordava assustado. O barulho de algum aparelho, a claridade do corredor ou a troca de turno dos enfermeiros me despertavam. E a insônia vinha junto com pensamentos ruins. Era nesse momento que a mente começava a trabalhar.
Lembrava dos cultos, das reuniões de jovens e menores, dos hinos que marcavam minha infância e juventude. Lembrava também das vezes em que, sentado no banco da casa de oração, sentia o coração aquecido pela presença de Deus, mesmo quando não entendia tudo o que estava acontecendo. Ali, na solidão do hospital, a luta da fé ficou mais intensa. Eu sentia vergonha de chorar, vergonha de confessar fraqueza, porque sempre ouvi dizer que quem tem fé é forte. Mas descobri na prática que fé não é ausência de dor, nem garantia de que tudo vai ser fácil. Fé é continuar esperando mesmo sem ver nada mudar. É insistir em orar mesmo quando parece que Deus está em silêncio. Tentei orar várias vezes. Às vezes só conseguia dizer, Senhor, tem misericórdia. Outras vezes me sentia tão fraco que as palavras não vinham. Só lágrimas. Nessas horas, sentia saudade das orações de joelhos na casa de oração, das mãos dadas com a irmandade, da força que só quem já recebeu oração coletiva sabe que existe. A saudade da comunhão era tão grande que cheguei a sonhar acordado com o cheiro da casa de oração, com o barulho do inário sendo aberto, com as vozes da Irmandade unida cantando juntos. Senti falta até dos pequenos detalhes, do cooperador dando a saudação, das irmãs arrumando os bancos, dos irmãos apertando a minha mão na entrada, dizendo, a paz de Deus, irmão. Era como se toda aquela rotina, que antes parecia comum, agora fosse um tesouro perdido. Teve dias em que o medo tomava conta, a doença avançava e mesmo com o sonho e as visitas rápidas da família, eu me sentia esquecido. A dúvida batia forte. Será que a Irmandade ainda lembra de mim? Será que Deus ouve oração de quem ficou parado tanto tempo? Mas o Senhor, na sua infinita bondade, foi sustentando minha fé de forma silenciosa, usando pequenas coisas. Às vezes, era uma mensagem no celular de um irmão que eu não via há anos, perguntando como eu estava. Outras vezes, uma enfermeira entrava no quarto cantando baixinho um hino conhecido, sem saber que estava trazendo consolo para o meu coração. Até mesmo o som da chuva batendo na janela parecia, às vezes, um recado de Deus dizendo, estou aqui. A luta da fé é, muitas vezes, travada em silêncio. Não contei para quase ninguém o que sentia, porque achava que precisava ser forte. Mas aprendi que Deus vê as lágrimas que ninguém vê, ouve a oração que nem conseguimos falar, entende a saudade que só a alma sente. O tempo todo, a vontade de voltar para a casa de oração ia crescendo. O arrependimento pelos dias afastados apertava o peito. Lembrei de todas as oportunidades que desperdicei, de todas as vezes que preferi ficar em casa ou sair para outros lugares, deixando para depois aquilo que era o mais importante, estar na presença de Deus junto com a Irmandade. A cada dia, a luta interna aumentava. Havia um conflito entre o medo de não ser mais aceito e a esperança de que Deus ainda tinha algo para mim. O inimigo tentava sussurrar, agora é tarde, já ficou parado tempo demais, ninguém vai te receber. Mas, em meio a essas vozes, o Espírito Santo, com sua mansidão, lembrava do sonho, do hino, da palavra dita pelo cooperador. A Irmandade está orando. Por você, Deus ainda tem um plano. Glória a Deus. Mesmo nas noites de maior tristeza, Deus não deixou de sustentar minha fé. Descobri que o verdadeiro milagre não é apenas a cura física, mas também o renovo do coração cansado, o consolo para a alma abatida, a certeza de que não estou esquecido, não importa o tempo ou a distância. Se você, irmão ou irmã, está ouvindo esse testemunho e passando por uma luta parecida, saiba que a solidão não é sinal de abandono. Deus trabalha no silêncio, prepara tudo no oculto e, quando menos esperamos, manifesta a sua glória para que saibamos que nunca estivemos sozinhos. Glória a Deus. Os dias iam passando e a rotina do hospital continuava a mesma.
exames, remédios, notícias que variavam entre esperança e preocupação. O corpo parecia querer desistir, mas o sonho que Deus me deu e a saudade da casa de oração faziam com que meu espírito lutasse, mesmo nos dias mais difíceis. Glória a Deus, porque é exatamente nessas horas que o Senhor começa a preparar algo novo, mesmo quando achamos que tudo está perdido. Numa tarde chuvosa, já fazia mais de 2 semanas que eu estava internado. A esperança de melhora era pequena e o sentimento de solidão só crescia. Eu estava ali, olhando pela janela do quarto, vendo as gotas d'água escorrendo, quando ouvi uma movimentação diferente no corredor. O som era discreto, mas havia algo diferente naquela tarde. Uma paz no ar, uma sensação de expectativa que eu não sabia explicar. De repente, ouvi vozes conhecidas. Senti meu coração acelerar, mas achei que era coisa da minha cabeça, já que ultimamente eu só pensava na Irmandade, nos cultos, nos hinos. Mas para minha surpresa, a porta do quarto se abriu devagar e por ela entraram o cooperador da minha comum, acompanhado pelo diácono e por 2 irmãs da Obra da Piedade. Eles usavam o jeito simples e respeitoso de sempre. As irmãs com o véu na cabeça, inário e uma sacolinha com suco e bolacha. Naquela hora, não consegui conter as lágrimas. Foi mais forte do que eu. O cooperador se aproximou, me cumprimentou. A paz de Deus, irmão. Sentimos tua falta na casa de oração e viemos orar por você. Glória a Deus. O cooperador puxou uma cadeira ao lado do meu leito. O diácono ficou ao pé da cama e as irmãs sentaram ao lado, segurando minhas mãos. O clima era de família, de aconchego, de uma paz que só quem já viveu pode explicar. Senti como se todo o peso da doença, toda a solidão, toda a dor de estar afastado, começassem a sair de mim naquele instante. Sem muita demora, o cooperador abriu o inário e convidou todos para cantar o hino 400. Ó alma cansada, vem já. As vozes dos irmãos encheram o quarto de uma presença tão forte do Espírito Santo que até as enfermeiras pararam na porta, escutando respeitosamente. Era como se o hospital deixasse de existir por alguns minutos e eu estivesse novamente no banco da casa de oração, sentindo aquele calor da presença de Deus e da Irmandade. Enquanto cantavam, as lágrimas corriam sem vergonha, misturando alívio e gratidão. Depois do hino, o diácono pediu licença para ler uma palavra. Abriu a Bíblia em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Quando ouvi essas palavras, um calafrio percorreu minha espinha e o peito se encheu de uma esperança diferente. Era como se o próprio Deus dissesse, mais uma vez, você não está sozinho, eu te trouxe até aqui para te levantar. Então, todos se ajoelharam ao redor do meu leito e o cooperador começou a orar. A oração foi simples, mas tão verdadeira que parecia atravessar as paredes do hospital. Ele agradeceu a Deus pela minha vida, pediu pela minha saúde e, acima de tudo, pediu que Deus restaurasse não só o corpo, mas também a minha alma, que voltasse para o convívio da Irmandade e para a casa de oração. Enquanto oravam, senti uma presença tão suave e tão forte, como se um manto de paz fosse colocado sobre mim. Glória a Deus. Senti o amor de Deus através de cada palavra, cada toque, cada gesto dos irmãos ali presentes. Quando a oração terminou, o cooperador segurou minha mão com força, olhou nos meus olhos e disse: Irmão, Deus preparou tudo isso porque você é precioso para Ele. A Irmandade sente tua falta e ora para que você volte a ocupar teu lugar na casa de oração. Não consegui dizer nada, só agradeci com o coração explodindo de emoção. As irmãs da Obra da Piedade deixaram uma sacolinha com alimentos simples, mas o gesto era muito maior do que qualquer coisa material. Antes de saírem,
Cantaram mais um hino, baixinho. Me deram um abraço e disseram que voltariam para visitar, trazendo notícias da casa de oração e o carinho de toda a Irmandade. Aquela visita foi um divisor de águas na minha vida. Naquele quarto de hospital, senti o cuidado de Deus e o amor da família de fé. Foi Deus quem preparou cada detalhe, que moveu os irmãos para me encontrar, mesmo afastado, mesmo fraco, mesmo sem merecer. Glória a Deus. Depois que a visita da Irmandade foi embora, o hospital pareceu mais leve. A presença deles, o hino, a oração, as palavras vindas direto da Bíblia, tudo ficou ecoando dentro de mim. Senti como se um novo tempo estivesse começando, mesmo sem que nada tivesse mudado do lado de fora. Era como se as paredes frias daquele quarto de hospital agora guardassem calor, esperança e o perfume da fé renovada. Deitado ali, ainda enxugando as lágrimas, fiquei lembrando de cada detalhe daquela tarde. O sorriso do cooperador, o olhar atento do diácono, o jeito carinhoso das irmãs e, principalmente, o recado claro de Deus. Eu não estava esquecido. Aquela visita foi uma resposta para as perguntas que tanto me atormentavam nos dias de solidão. Será que a Irmandade lembrava de mim? Será que Deus ainda tinha um plano? Depois daquela visita, não tinha mais dúvida. Glória a Deus, porque Ele fala de tantas formas, mas quando usa a Irmandade, a palavra entra como um bálsamo na alma. Naquela noite, dormi melhor do que em todas as noites anteriores no hospital. Foi um sono profundo, tranquilo, daqueles que só Deus pode dar. Sonhei com a casa de oração. Vi a Irmandade entrando para o culto, as crianças correndo pelos corredores, as irmãs ajustando os véus, o cooperador levantando a palavra e um hino ecoando forte. No sonho, entrei, sentei no banco e senti uma alegria que eu não conhecia há muito tempo. Acordei com vontade de chorar, mas não era tristeza. Era desejo de recomeçar. Os dias que seguiram trouxeram mudanças que ninguém esperava. Os médicos, que já não tinham tanta esperança, começaram a notar pequenas melhoras no meu quadro. As dores diminuíram, a febre foi embora, os exames começaram a mostrar sinais de recuperação. Cada vez que um enfermeiro entrava no quarto com uma notícia boa, eu agradecia em silêncio, lembrando da oração da Irmandade. Senhor, restaura não só o corpo, mas também a alma. Mas mais do que a melhora do corpo, a maior transformação foi dentro de mim. O medo foi dando lugar à fé. A tristeza foi se transformando em gratidão. Passei a sentir uma presença constante de Deus, como se Ele estivesse o tempo todo do meu lado, segurando minha mão em cada exame, em cada notícia, em cada novo dia. A vontade de voltar para a casa de oração só crescia. Comecei a pedir para Deus: prepara tudo, Senhor. Quero voltar, quero pedir perdão, quero estar com a Irmandade de novo. Lembro de uma manhã especial em que o sol entrou com força pela janela do hospital. Senti vontade de cantar, baixinho, o mesmo hino que a Irmandade cantou na visita. E ali mesmo, com a voz fraca, comecei: ó alma cansada, vem já. As lágrimas vieram junto, mas dessa vez eram lágrimas de renovo, de certeza de que eu era amado, que tinha um lugar esperando por mim na casa de oração. A notícia da melhora se espalhou rápido. A família ficou feliz e dias depois recebi uma mensagem do cooperador: a Irmandade segue em oração. Assim que sair do hospital, venha nos visitar. Aquilo foi mais uma confirmação de que Deus estava abrindo portas, tirando os impedimentos, preparando a restauração completa. Deus seja louvado. A visita da Irmandade foi o divisor de águas da minha história. Trouxe de volta a esperança, a vontade de lutar, o desejo de recomeçar de verdade. Se você, irmão ou irmã, está ouvindo esse testemunho, saiba,
Não existe solidão onde Deus prepara a visita da Irmandade. E não há dor que resista à oração feita com fé. Glória a Deus! O dia da alta chegou. Depois de tantas noites de incerteza, de tanto tempo sentindo o corpo e a alma pesados, finalmente chegou a notícia. Eu podia ir para casa. A enfermeira entrou no quarto com um sorriso diferente e disse: "Hoje você vai embora, seus exames melhoraram muito." Naquele instante, não consegui conter as lágrimas. Senti que não era apenas a vitória de um tratamento, mas o cumprimento das orações da Irmandade, o resultado do cuidado de Deus em cada detalhe. Saí do hospital de cabeça erguida, sentindo uma paz que há anos eu não experimentava. Cada passo até a porta era um agradecimento silencioso. Lembrei da visita da Irmandade, dos hinos, da palavra, do sonho, de tudo que Deus tinha usado para me mostrar que nunca me esqueceu, mesmo quando eu já tinha me esquecido de quem eu era. Glória a Deus, porque a obra dele é perfeita e completa. Cheguei em casa e, depois de um abraço apertado na família, a primeira coisa que pedi foi: "Quero voltar para a casa de oração." O coração batia acelerado, mas era só alegria e gratidão. Naquele primeiro culto de volta, ainda fraco, sentei nos fundos, querendo apenas agradecer, ouvir os hinos e sentir aquela presença inconfundível. Mas quando a Irmandade me viu, vieram apertar minha mão, dar um abraço, dizer: "A paz de Deus, irmão, que bom te ver de volta." O cooperador veio ao meu encontro e disse com os olhos marejados: "Deus cumpriu. A Irmandade nunca deixou de orar por você." Durante o culto, cada palavra parecia feita para mim. Ouvi o hino, ouvi a oração, ouvi a leitura da Bíblia e agradeci por cada pequeno detalhe. Quando o cooperador abriu a palavra em Salmos e leu: "Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor." As lágrimas vieram de novo. Ali, naquele banco, fiz um compromisso. Nunca mais vou deixar a casa de oração, nunca mais vou me afastar da Irmandade. A gratidão transbordava. Eu só conseguia pensar: "Obrigado, Senhor, por não desistir de mim. Obrigado pela família de fé. Obrigado pelo livramento, pela cura, pela restauração." Os dias foram passando, a saúde voltou devagar e cada culto era uma nova chance de louvar a Deus, de agradecer, de recomeçar. A saudade da casa de oração virou alegria de estar presente, e até os desafios do dia a dia pareciam menores diante do que Deus já tinha feito por mim. Em cada testemunho que ouvia, sentia vontade de contar o que vivi. E agora aqui posso compartilhar com todos. Se você está parado, se sente sozinho, se acha que a enfermidade ou o tempo te afastaram demais, saiba que Deus ainda tem um plano. A Irmandade ora por você, a casa de oração te espera e Deus prepara tudo para o teu retorno. Deus seja louvado. Se esse testemunho falou ao seu coração, faça parte desta comunidade de fé. Deixe nos comentários de onde você está ouvindo. Compartilhe este vídeo com quem precisa de consolo e inscreva-se no canal para que mais irmãos recebam essa mensagem de esperança. E nunca se esqueça, quando parece que tudo está perdido, Deus prepara a visita, renova as forças, restaura a fé e mostra que na família de Deus ninguém fica sozinho. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Deus seja eternamente louvado.